Eu vou chamar agora a Paula Nobre, porque ela segue acompanhando essas informações meteorológicas, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e traz agora mais informações para a gente. Só atualizando, Paula, antes de você começar a conversar com a nossa audiência também, que as as interdições nas rodovias Rio Santos, Mogi Bertioga e Tamoios continuam para obras naqueles locais e para evitar outras tragédias também. Paula, com você. Oi, Liv. Essa condição é complicada e é importante continuar monitorando, né? É importante continuar fazendo essa análise sobre essa situação toda, justamente por um motivo, porque essas pessoas que estão em áreas litorâneas de São Paulo, litoral norte, litoral sul, Baixada Santista, essas pessoas vão precisar retornar aqui para a capital paulista em algum momento, ou até mesmo muitas pessoas que vão ali para o litoral norte de São Paulo são ali da região do sul de Minas Gerais, são ali outras regiões de Minas também, independente da região do país, essas pessoas vão precisar retornar para as suas cidades. Então, como que elas vão fazer com algumas vias interditadas, né? Então, o que acontece é que a gente espera que agora esse sol, em algum momento, ele apareça, para que essa condição das vias, elas consigam ali serem recuperadas em pouco tempo, esse sol consiga secar um pouco essa umidade toda que a gente tem vivido aí nos últimos dias, porque, como eu disse, essa não é uma chuva que aconteceu de uma hora para outra, ela é uma chuva que ela é recorrente desde o início desse período úmido, que acontece ali logo no início do verão até agora, mas que essa frente fria conseguiu aumentar ainda mais esses volumes de chuva. Então, a gente precisa, sim, continuar monitorando essa condição, justamente porque essas pessoas vão precisar se deslocar em algum momento. Então, como que elas vão voltar com vias interditadas, algumas rodovias nessa mesma condição? Lembrando, mais uma vez, a gente tem falado sobre essa chuva, o motivo dessa chuvarada toda foi uma chuva muito alertada, em que a gente falou bastante aqui na Jovem Pan durante toda a semana. A Defesa Civil do Estado de São Paulo também já havia alertado o risco, a possibilidade dessa chuva muito intensa neste fim de semana, mas assim como eu disse, Lívia, e ouvi bastante você falando por aqui, inclusive parabéns pelas informações, enfim, em volta aí da meteorologia que você tem dado, muitas vezes a gente não espera que essa chuva ela venha de uma forma tão intensa, tão inesperada e com volumes assim tão assustadores, né? São condições climáticas, às vezes, anormais, que a gente acaba tendo que enfrentar. Então, quando a gente fala, tem a possibilidade de chuva forte para hoje, perfeito, a gente espera a possibilidade de chuva forte, mas muitas vezes acontece uma anormalidade. Então, a exemplo disso, aquela chuva no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, que a gente acompanhou, que mais uma vez eu repito que fez um ano nessas últimas semanas, para ter acontecido aquele desastre todo que a gente acompanhou, um deslizamento de terra com tantas mortes em uma área de encosta ali tão perigosa, tão complicada, choveu muitos milímetros num dia só, mais de 500 milímetros em 24 horas, é uma chuva completamente anormal. E essa chuva que aconteceu hoje também, assim como o prefeito ali da região do litoral, ali que a gente estava vendo ele falar, é uma chuva também que assusta, é uma chuva completamente anormal também, mesmo que houvesse essa possibilidade de chuva intensa. Mais de 200 milímetros de chuva em várias regiões do litoral norte paulista. E essa condição de chuva, mais uma vez também, aproveitando a nossa audiência que está nos acompanhando aqui no JP Domingo, é uma chuva que foi ocasionada por diversos sistemas meteorológicos que se juntaram ali como se fosse um pacote mesmo meteorológico durante este carnaval. Nós passamos o mês de fevereiro já até então, são 19 dias já de chuva, de temporais durante a tarde, mas são aqueles temporais que a gente costuma falar, temporais típicos de verão, né? Eu tanto falo sobre isso na Jovem Pan. Temporal depois de um dia muito quente, temperaturas muito máximas, aí cai aquela forte chuva no fim do dia e depois essa chuva já se dissipa. Não, essa chuva mudou um pouco de padrão, né? A gente tem uma chuva causada por frentes frias, uma frente fria, um sistema de baixa pressão atmosférica, tem umidade da Amazônia, tem o vapor de água ali muito quente, forte ali, da água do oceano mesmo, um pouco, com a temperatura um pouco acima da média, então tudo isso colaborou com que essa chuva muito forte acontecesse. Então essa chuva agora, ela continua ali ainda, a variação de nebulosidade continua ali na região, não sei se a minha imagem cortou aqui para vocês, acho que agora voltou. Perfeito. Essa chuva ela continua concentrada nessa região, a gente tem ainda essa frente fria que vai fazer um deslocamento, já começa a se afastar ainda, mas hoje, nos próximos dias, o risco ainda é muito forte, é muito alto
em relação a essa chuva. Ela continua preocupando bastante. Primeiro, como eu disse, já estamos tendo o mês de fevereiro extremamente chuvoso, as temperaturas estão muito, muito altas. Na capital paulista, um dado até interessante para a gente mencionar sobre isso, porque a gente está falando bastante sobre a chuva no litoral, mas a chuva na capital, região metropolitana de São Paulo também, Ferraz de Vasconcelos, ela é uma chuva que preocupa bastante também, mas a capital paulista, ela está tendo um mês de fevereiro mais quente dos últimos 7 anos. Isso de acordo com dados do Mirante de Santana, que faz as medições aí de temperatura aqui em São Paulo. Então, o que isso significa? É somente calor de verão? Não, esse calorão também ajuda, também colabora para que essa chuvarada ela se dê também aqui no estado de São Paulo. Então, o litoral de São Paulo também passava por uma mesma condição, de temperaturas acima dos 30 graus nos últimos dias, e é até importante a gente sempre mencionar isso, essas temperaturas muito altas, elas funcionam também como esse combustível para que essa umidade toda, essa chuvarada toda aconteça. Então, fica esse alerta, né, Lívia? Como que essas vias vão precisar ser interditadas para que essas pessoas retomem, né, as suas cidades, a capital paulista mesmo. A capital paulista, inclusive, também tem recebido volumes de chuva significativos nos últimos dias. Essa chuva também tende a persistir no mês de fevereiro, não somente aqui na capital, esse é um alerta importante também. Essa chuva pode continuar persistindo durante todo o mês de fevereiro, também em áreas litorâneas, também no litoral norte de São Paulo, também praias ali, região de Caraguatatuba, toda essa parte do litoral norte de São Paulo, Baixada Santista também, Santos, Praia Grande, são áreas onde áreas de encostas já tem em várias condições, né, muitas condições de áreas de encostas nessas regiões, então tem perigo ainda iminente nessas áreas e a gente continua observando isso também, Lívia. Paula Nobre segue monitorando o tempo para a gente. Paula, peço mais uma vez para que você não nos abandone, continue conosco, porque já já eu volto a te chamar, tá? Tá, ok. Cristiano Vilela, eu vou tocar num ponto que eu toquei justamente, acredito que ontem, na edição de ontem, no Jornal Jovem Pan, na verdade. A gente está mostrando o alcance de toda essa tragédia, a gente está mostrando casas completamente inundadas nessas imagens que a gente está mostrando para a nossa audiência. E tem aqueles que perderam a casa completamente, tem aqueles desabrigados, tem os desalojados. O prefeito de Caraguatatuba trouxe um panorama da cidade para a gente, mas com toda certeza outras cidades no litoral norte aqui de São Paulo, a situação está igual ou até pior do que ele trouxe a informação aqui para a gente. É fato, a pergunta é praticamente a mesma de ontem, é fato que com o passar dos anos, com as mudanças climáticas sendo uma realidade ou não, isso é uma outra discussão, os fenômenos climáticos vão ficando cada vez mais severos, cada vez mais intensos. Então, tragédias como essa vão se tornar cada vez mais comum, vão fazer mais parte da nossa vida, da nossa rotina. Então, os governos precisam estar cientes dessa realidade e tentar, de certa forma, se preparar para isso, para tentar evitar e para lidar com os danos quando a tragédia já acontece. Quando que isso vai entrar no radar das nossas autoridades? Olha, Lívia, realmente é o ponto, né? Nós precisamos ter a consciência cada vez mais clara por parte das autoridades nas diversas esferas de poder acerca da importância de um olhar diferenciado em relação a essa questão. Então, não apenas ter a clareza de que se trata de um evento natural e que um evento natural acaba, muitas vezes, você não tendo como fazer, mas ter claro de que, diante de um contexto de mudanças climáticas, a ocorrência desses eventos naturais, ela passa a ter um volume muito maior, ela passa a ocorrer eventualmente numa frequência maior, eventualmente com consequências mais agudas, e para isso exige medidas prévias por parte do poder público para evitar de uma forma muito mais efetiva que determinados elementos que acabam gerando esse tipo de incidente, de soterramento, de deslizamento, de alagamento, venham a não ocorrer. Então,
é importante, é fundamental que se tenha essa clareza do momento, eu não vou dizer atípico, porque a verdade é que, como você mesma disse, não se sabe ainda, não se tem clareza da forma, das consequências que esse novo contexto climático pode acabar gerando de uma forma geral. Mas se tem claro que nós estamos passando por momentos de um cenário climático diferenciado e que está trazendo consequências mais agudas. Então, nesse sentido, o poder público, nas suas diversas esferas, tem que ser mais ativo para se preparar melhor de antemão para que esse tipo de ocorrência não venha a acontecer da forma tão severa, tão aguda, com as consequências tão agudas que temos presenciado ainda nesse momento. É importante termos situações. Ontem, no Jornal Jovem Pan, que você bem relatou, nós pudemos receber o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, e onde se falava que são pouquíssimas as prefeituras e governos do país, não só do país, mas de todo o continente americano, direcionados exclusivamente para prever e combater os efeitos da mudança climática. Então, isso é algo, por exemplo, que tem que ser replicado em outras cidades, replicado em outras regiões, para que se pense não apenas o lado paliativo das atividades de defesa civil, não apenas o lado preventivo pontual, especificamente que já é feito pela questão da habitação, ou que é feito por uma secretaria de obras, ou que é feito por um órgão público pontualmente falando, mas sim que tenha uma visão macro, que tenha uma visão de prever as medidas e de criar algumas possibilidades para que, quando vier uma chuva aguda, quando vier um elemento climático tão forte, tão grave como esse, as cidades tenham já o mínimo de condição de preparo prévio para poder não ter consequências tão graves como essas que estamos presenciando hoje no litoral norte do estado de São Paulo. Eu até citei mais cedo, né, Vilela, a questão das construções em áreas irregulares, porque não é um problema tão simples de se resolver. A gente tem toda uma questão social por trás disso, não em todas as vezes, mas em grande parte das vezes, que acaba empurrando essas pessoas para áreas onde elas têm condições financeiras de habitar, de construir. Então, obviamente que para se falar de uma solução para essa questão das construções irregulares, a gente teria de trazer aqui para o debate toda uma questão social, do desemprego. Todas essas questões que envolvem essa parte social teriam de estar sobre a mesa neste momento. Mas a gente não tem tempo aqui para isso, então eu vou na consequência do problema, a construção já efetivada. Tem-se uma discussão muito grande a respeito da responsabilização, assim que essas áreas são tomadas pela população. É uma responsabilidade do município lidar com isso? As terras são do município? Não deixar que essas construções sejam realizadas? Se são realizadas, desapropriar e dar condições para que essas pessoas construam em outros locais? É uma questão do governo federal, que tem de entrar nessa seara também, oferecer suporte para esses municípios? Eu queria entender um pouquinho melhor dessa questão que entra no campo jurídico também. Exatamente. Olha, o ponto, ele está, mais especificamente, em fazer com que o poder público encare de vez, encare de frente essa realidade, a necessidade de tomar medidas concretas. Não é uma situação que não se pode deixar de lado, não se pode fazer política com essa situação. Não, tem que se encarar e muitas vezes tomar medidas amargas, né? Por mais que se saiba que estamos tratando muitas vezes de um grande contingente de pessoas que não tenha para onde ir, que não tenha outras possibilidades, mas o poder público precisa atuar de uma forma séria. E para poder atuar de uma forma séria, é preciso que tenha uma política habitacional efetiva. Então, que o governo, nas suas diversas esferas, atue no sentido de buscar uma política habitacional efetiva, especialmente linkando com a retirada de pessoas ou privilegiando as pessoas que eventualmente estejam em áreas de alto risco, para que essas pessoas possam ser deslocadas para outros pontos, para pontos onde possam conviver com uma maior situação de segurança.
Além disso, né, é importante, aí no caso especialmente do âmbito municipal, que não se permita, que se coíba de uma forma muito rápida a proliferação de construções em determinadas regiões. Porque nós podemos presenciar, e são inúmeros os casos que nós conhecemos, onde determinadas áreas, em pouco tempo, acabam ganhando um sem número de pessoas. E, eventualmente, o poder público acaba até concedendo uma certa estrutura para que essas pessoas ocupem determinado território. O que, num primeiro momento, embora possa ser até simpático a determinados segmentos da sociedade, das pessoas que moram lá, mas que em outros momentos vão acabar gerando cenários de catástrofe como esse que nós estamos vendo agora. Então, o que é importante é que se encare esse problema de frente, dentro do caráter multifacetado que ele tem. Então, trazendo medidas na área habitacional, trazendo medidas na área social, trazendo medidas na área de planejamento urbano, para que possamos ter um fim, ou pelo menos uma situação muito menos aguda, muito menos grave do que essas que estamos vendo, entra ano, sai ano, e a gente acaba retomando os mesmos episódios numa série de cidades aqui do nosso país. Agora, a gente está acompanhando também ao longo do dia, né, as perspectivas de visitas de autoridades a essas regiões, do próprio governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque, como a gente bem mencionou agora, Cristiano, é um trabalho que exige uma força-tarefa nas várias esferas. É um trabalho que, na ponta, é de responsabilidade do governo municipal, que está lidando diretamente com essa população, com essas políticas habitacionais, mas é um problema também que precisa do suporte, né, de quem está nos estados, de quem está gerindo os estados e também do governo federal. Olhando para essa esfera federal, para as políticas habitacionais, para o próprio Minha Casa Minha Vida, que agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida, e das novas medidas já anunciadas, o caminho é esse? Ou a gente está insistindo em combater o problema pela consequência dele e deixa de olhar com mais atenção pela raiz, para a origem desse problema? O que você visualiza nesse cenário, Vilela? Olha, Lívia, nós estamos vivenciando um momento tão agudo, né, um momento de uma calamidade tão patente, e as imagens elas demonstram claramente isso, os óbitos relatados demonstram claramente isso, que nesse momento o fundamental é que as diversas esferas de poder se solidarizem para atuar conjuntamente no sentido de dar um mínimo de conforto aos desabrigados, de fazer o resgate das pessoas que eventualmente estejam soterradas, desaparecidas, enfim, é o momento de medidas emergenciais. E para isso é fundamental que o governo federal, o governo do estado auxilie as prefeituras municipais até pela melhor condição de poder eventualmente dispor de recursos de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil. Então, é fundamental esse tipo de relação. Agora, o importante é que não fique por aí. Então, que se crie mecanismos de que, uma vez solucionado aqueles problemas que sejam mais prementes por conta dessa ocorrência nesse momento, mas que esses municípios, que o governo do estado, que o governo federal continuem construindo outras alternativas, outras possibilidades e estruturando uma forma de organização no sentido de evitar desastres futuros. Não são poucos os casos que nós vemos no nosso país de episódios que se repetem, né? O próprio prefeito de Caraguatatuba lembrou esse episódio trágico que é muito estudado, inclusive nas aulas de direito, porque ele foi importante por criar uma série de mecanismos dentro dessa atividade emergencial, dentro dessa atividade de calamidade, que foi o episódio ocorrido em Caraguatatuba no ano de 67, mas nós vemos que esse episódio se repete, né? Nós tivemos aí outras regiões do país, Petrópolis, outras regiões do país também tivemos um cenário de repetição. Portanto, é importante que num primeiro momento, claro, se busque atender à situação emergencial, mas que no longo prazo se construam alternativas para solucionar
de vez esse problema, ou pelo menos para fazer com que suas consequências sejam o menos forte possível.